E o governo do Japão decide fazer um parque industrial em cima do Monte Fuji, para levar desenvolvimento a uma região isolada. Ele dá uma isenção de 90% de todos os impostos por 30 anos para incentivar indústrias de produtos para alpinismo a se instalarem lá. Super propício, né? Passam-se uns 10 anos e umas 100 empresas se instalam lá, 20 anos e já tem 300 empresas instaladas, e 30 anos depois tem 500 empresas no polo industrial do Monte Fuji, e nenhuma outra empresa de produtos para alpinismo se instalou em qualquer outro lugar do país, porque é muito mais vantajoso pelos subsídios ficar lá. Porém, o custo logístico é horroroso. Você tem que dar um jeito de tirar tudo o que é produzido em cima dessa montanha isolada e levar 4.000 metros de profundidade abaixo para o mercado consumidor em Tóquio. Os produtos também são mais caros do que qualquer outro equivalente importado, justamente pelo desafio logístico e pela falta de escala das indústrias instaladas lá, e o parque custa bilhões por ano em subsídios só para manter. O resultado é que os consumidores pagam mais caro nos produtos nacionais de alpinismo, que muitas vezes até são piores em qualidade, mas eles não conseguem acesso aos importados por um preço barato, porque o imposto de importação é muito grande justamente para incentivar a produção nacional. Só que quando acaba o prazo inicial dos 30 anos de subsídio para as empresas lá, surpresa! Nenhuma das empresas se sustenta sem os subsídios. E é então que todas as empresas vão correndo bater na porta do governo, falar que não pode acabar os subsídios de jeito nenhum, porque senão o polo industrial Monte Fuji quebra, e com ele todos os 10.000 empregos gerados lá. Nossa! Quem diria, não? Que ter um polo industrial no meio de uma montanha isolada ia depender para sempre de subsídios para ser viável? Ai, André, mas por que o governo japonês iria construir um polo industrial em cima do Monte Fuji? Não sei. Por que a gente fez um polo industrial no meio da floresta amazônica mesmo? Esse exemplo ilustrativo é para te mostrar duas coisas. Primeiro, que o estabelecimento de um polo industrial em cima do Monte Fuji é completamente artificial. Nenhuma empresa teria ido para lá se não fossem os subsídios. Elas teriam ficado próximas aos centros consumidores, justamente para evitar custos maiores de deslocamento. E segundo, que essa é uma política fadada ao fracasso no momento que ela foi concebida, porque os desafios logísticos de transportar insumos e os produtos finais são tão grandes, assim como os custos, que essas empresas que estão instaladas ali vão para sempre depender de subsídios para ser viáveis. E esses dois pontos do meu exemplo hipotético caem como uma luva na Zona Franca de Manaus. Inclusive, esse ponto da logística ser tão ruim que o subsídio tem que ser eterno já foi admitido pelo próprio governador do Amazonas. Uma televisão que custa R$1.000 para ser produzida em São Paulo, ela não pode ter o mesmo custo para o estado do Amazonas, porque em São Paulo, a empresa que produz esse televisor consegue colocar no mercado em 6 horas no máximo. Um televisor que é produzido lá no estado do Amazonas, para ser colocado no mercado consumidor, leva em média 10 dias. Quem é que vai pagar por essa logística? Quem é que vai pagar por esse custo? É um parque industrial no meio da floresta amazônica, sem infraestrutura boa de rodovias, sem infraestrutura de ferrovias, a uns 8.000 quilômetros de distância de barco, que é o meio mais viável e mais barato de transporte, dos principais centros consumidores. O polo, inclusive, tem isenção de quase 100% do imposto de importação, isenção completa de IPI, isenção completa de PIS e COFINS para matérias-primas, produtos intermediários e embalagens, redução de até 75% do IRPJ e redução de até 100% no ICMS. Só que você não vê todos esses benefícios tributários serem refletidos em preços mais baixos para o consumidor. Quase qualquer eletrônico que você for comprar no Brasil, você vai ver o selinho da Zona Franca lá. E mesmo assim, ele vai ser mais caro do que um importado. Assim como no caso da indústria automobilística, a indústria absorve os subsídios e aumenta a sua margem de lucro, e você, consumidor, paga o pato. E isso não é o André que está inventando, tá? Segundo a pesquisa industrial anual, o valor pago em salários aos trabalhadores da indústria da Zona Franca de Manaus correspondeu em 2019 a apenas 5% do faturamento das empresas lá, enquanto que no resto do Brasil a média foi de 11%. Agora, a parte feia mesmo é a dimensão
desses custos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em 2009, o Obama colocou um conjunto de tarifas em cima de pneus chineses para tentar preservar os empregos de fabricantes de pneus americanos. Uma análise econômica dessa medida feita 3 anos depois pelo Peterson Institute mostrou que as tarifas aumentaram consideravelmente o preço dos pneus tanto domésticos quanto importados. Já os empregos na indústria doméstica de pneus ficaram praticamente estagnados, tendo aumentado em somente 1.200 postos durante a duração da medida. Somando todo o custo do aumento de preço dos pneus domésticos e importados para os consumidores, é estimado que a medida tenha custado um total de 1,1 bilhão de dólares só em 2011. E se você dividir isso pelos 1.200 empregos salvos pela medida, você chega em 900 mil dólares por funcionário por ano. Obviamente, a maior parte desse dinheiro não chegou nem perto do bolso dos funcionários. A maior parte dele virou margem de lucro maior das fabricantes de pneu domésticas. A análise, na verdade, estima que apenas 5% dessas figuras chegaram ao bolso dos funcionários. Um número particularmente parecido com o da Zona Franca de Manaus. E o pior é que, indiretamente, essa medida causou a perda estimada de 3.700 empregos no varejo, deixando um saldo negativo de 2.500 empregos. A conclusão do relatório é clara. A melhor coisa a respeito das tarifas sobre pneus é que elas acabam em setembro. Teria sido mais barato e melhor ter pago 500 mil dólares para cada um desses funcionários para eles ficarem em casa sentados fazendo nada do que ter colocado o imposto sobre os pneus. E isso é um negócio que eu toquei brevemente no meu vídeo sobre a indústria de computadores. O custo de uma medida protecionista não é só o subsídio direto. Ele também é a perda no poder de compra da população pela indústria protegida conseguir cobrar mais caro por ter que competir menos externamente. Só que a Zona Franca de Manaus não só faz lobby para bloquear qualquer redução no imposto de importação, como ela também custa em subsídios diretos 25 bilhões de reais anualmente. E isso já vem de anos, tá? De acordo com uma análise da FGV, se a gente distribuísse todo esse dinheiro para cada funcionário empregado lá, isso daria em 2021 278 mil reais por funcionário. E eles recebem em média 6 vezes menos do que isso. Só que isso é só o subsídio direto, e infelizmente no Brasil a gente não tem estudos que nem esse dos pneus para estimar quanto que o consumidor perde em poder de compra pelas tarifas defendidas pelo lobby da Zona Franca. Mas, conforme eu já citei no meu vídeo sobre o remessa conforme, nas 2 tentativas que a gente teve de baixar o imposto de importação, as 2 propostas foram barradas com base no mesmo argumento. Os efeitos negativos da redução da alíquota serão sentidos mais especialmente pelo estado do Amazonas, pois a Zona Franca de Manaus é responsável por grande parte da produção nacional de eletrônicos. Só pela perda no poder de compra da população que tu tem com o bloqueio da redução de impostos, seguramente dá para dizer que seriam uns 800 mil reais por funcionário por ano. Muito mais ainda se a gente conseguisse colocar na ponta do lápis. E isso tudo não é só ruim para os consumidores não, tá? Isso também é ruim para as indústrias de outros estados. Em 2020, o governo Bolsonaro garantiu um subsídio permanente para Coca-Cola produzir refrigerante, sim, refrigerante, na Zona Franca de Manaus, beneficiando uma multinacional estrangeira com uma operação de baixíssimo valor agregado e prejudicando toda a indústria de refrigerantes brasileira fora da Zona Franca. A maior oposição veio das fabricantes de tubaína. Que de esquerda toma tubaína. Mais recentemente, no governo atual, as bicicletas ficaram de fora do programa de incentivo à mobilidade verde por conta do lobby da Zona Franca de Manaus, limitando o programa apenas a subsídios para a indústria automobilística. De acordo com a matéria, por pressão de deputados ligados à Zona Franca de Manaus, a esquerda e a direita foram frustradas as tentativas de incluir uma emenda para fomentar uma indústria que movimenta diretamente 2,2 bilhões e gera incontáveis benefícios à saúde e ao meio ambiente. Por pressão da SUFRAMA, a parte das bicicletas foi removida da proposta encaminhada ao Congresso. E aqui vem a melhor parte. Das 407 indústrias e montadoras de bicicleta instaladas no Brasil, apenas 4 estão na Zona Franca. Juntas, elas geram 900 empregos diretos, enquanto as demais empregam 9 mil pessoas diretamente. Então assim, cara, quer comprar uma bicicleta importada? Quer uma bicicleta nacional? Vai ter que pagar mais caro. Você tem uma indústria, por acaso, fora da selva amazônica de bicicletas? Também. 900 empregos na Zona Franca de Manaus têm que ser protegidos dessa competição desigual e horrorosa.
É interessante que eu até achei algumas matérias falando bem da Zona Franca de Manaus, mas coincidentemente todas elas foram escritas por representantes de indústrias ligadas à Zona Franca, que seria o equivalente ao presidente da Associação Mundial de Fabricantes de Cigarro falar pra vocês, não, veja bem, o nosso produto na verdade ele não causa câncer. E por último, a reforma tributária. O IPI, que seria completamente extinto com a reforma tributária, vai continuar incidindo sobre todos os produtos do resto do Brasil que também forem fabricados na Zona Franca de Manaus. E o que a Zona Franca de Manaus produz? Eletrodomésticos, carros, TVs, celulares, motos, aparelhos de som, ar-condicionado, relógios, bicicletas, microcomputadores e muitos outros. Em tudo isso você vai pagar mais caro, e essa notícia também significa que se daqui 2 anos decidirem produzir lâmpada, farofa na Zona Franca de Manaus, o resto do Brasil também vai pagar mais caro. Quanto tempo que dura esse tratamento diferenciado? Até 2074. Considerando que a Zona Franca de Manaus nasceu em 1967, isso dá pelo menos 107 anos de proteção. Quer comprar um celular importado sem pagar imposto, meu parceiro? Espera até 2073. Talvez lá você consiga. E isso se não prorrogarem os benefícios da Zona Franca por mais 30 anos, que nem aconteceu todas as outras vezes que estava acabando o prazo dos subsídios. Ah, e sabe quanto tempo que a Coreia protegeu a Samsung, Hyundai e LG até que elas se tornassem indústrias competitivas globalmente? 6 anos. Sim, 6 anos só. No melhor estudo que a gente tem sobre os efeitos econômicos da Zona Franca, os pesquisadores concluem que os dados indicam que os gastos tributários não aumentam nem o valor agregado bruto, o PIB, a renda e nem os impostos no Amazonas. Apenas para o tamanho da população, o emprego e a fração de trabalhadores com níveis baixos de educação encontra-se efeitos positivos. A gente basicamente enfiou um monte de gente em cima do Monte Fuji, gerou um monte de emprego de baixa qualidade que prejudicam a produtividade do resto da economia inteira, e agora a gente não consegue mais tirar eles de lá. E isso é muito importante, porque se você for olhar a natureza específica dos processos produtivos desenvolvidos na Zona Franca de Manaus, você vai ver montagem de moto, porque a produção das peças em si é feita em São Paulo ou no exterior, montagem de ar-condicionado, cujos compressores também são fabricados em São Paulo e enviados 8.000 km de barco para Manaus só para montar lá, e montagem de eletrônicos, tipo celulares, TVs, telas, computadores, onde você tem um monte de empresinha mequetrefe que importam um produto white label praticamente pronto da China, montam em Manaus, grudam o adesivinho deles ali e vendem pra você por 2 vezes o preço que você encontraria no AliExpress, por exemplo. Então o que você tem ali é basicamente a fábrica de Lego, comprando as pecinhas prontas e encaixando elas. Por essa natureza, os empregos oferecidos são de baixo nível de especialização e oferecem baixos salários. 59% dos funcionários do polo recebem até 2 salários mínimos só. E baixa especialização também significa baixa produtividade, não é à toa que só 2% do faturamento do polo industrial de Manaus venha do exterior, mesmo que 65% dos insumos venham do exterior. Então, fazendo um resumo do polo industrial de Manaus, o que você tem lá é basicamente um monte de empresa estrangeira e algumas nacionais de baixa produtividade, com benefício tributário para produzir numa região totalmente isolada do Brasil, servindo como montador de peças e empregando mão de obra mal remunerada para vender para o resto do Brasil produtos mais caros do que se a gente simplesmente cortasse tudo isso e pudesse importar. E tudo isso mesmo elas não pagando imposto de importação, IPI, tendo redução do IRPJ e podendo ter redução de até 100% no ICMS. Com tudo isso, eu não tenho medo de dizer que seria melhor para a economia brasileira como um todo, e até para os trabalhadores, pagar 200 mil reais para cada um deles cavar buracos no chão e encher de terra de novo, do que ter feito a Zona Franca de Manaus. Temos o lucro presumido. Pois é, deu errado. Fizemos a Zona Franca de Manaus. Vai explicar para alguém que nós montamos as peças de São Paulo, despachamos de caminhão, agora com tabela com frete, até o Porto de Santos, sobe de navio até Belém, pega outro navio, porque agora é Rio, vai até Manaus, chegam as peças em Manaus, lá monta-se uma motocicleta, que aí desce de navio até Belém, vem até o Porto de Santos de volta e sobe a Serra do Mar para ser vendida em São Paulo. Deve ser a moto mais viajada da história, com 0 quilômetros. Alguém acha que isso pode dar certo? Vamos lá, alguém em sã consciência acha que